Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Que ao sairmos de casa para as nossas atividades, nós sintamos a presença dos anjos do Senhor nos amparando, nos protegendo. E no final do dia voltemos para casa na certeza que a mão do Eterno esteve ao nosso lado em toda e qualquer circunstâncias. O meu pedido a Deus nessa manhã, nesse momento, é que esteja ao teu lado aonde você estiver. Não sei onde você se encontra nesse instante, mas onde você estiver, a mão de Deus, a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Todos os dias, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 41, o versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. O convite de Deus para ajudar era um convite para um diálogo amistoso, amável. Deus queria salvar o seu povo. Deus entendia que ele tinha assumido uma aliança de amor e fidelidade para com o seu povo. Mas na sua caminhada, Israel deixou de viver essa fidelidade ao lado do Senhor. Passaram a adorar outros deuses. E Deus, por inúmeras vezes, permitiu que os seus adversários tocassem no seu povo, agredissem o seu povo, mas o objetivo era para que o seu povo se voltasse para Deus e se colocasse nos braços do Senhor. Não é que Deus tinha deixado de amar o seu povo, não é que Deus tinha se esquecido da aliança, mas o objetivo de Deus era disciplinar, ensinar, educar e levar esse povo a viver uma vida fiel a Ele. Reconhecer que a aliança que um dia tinha sido firmada no Sinai, essa aliança não tinha sido esquecida, mas ela deveria ser guardada no coração, preservada e vivida dentro dos laços de amor. No capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 7, nós nos deparamos com Isaías fazendo um discurso para toda a nação de Israel. Porque nesse período, os israelitas estavam no cativeiro babilônico e havia uma dúvida no coração de todo judeu. Será se de fato Deus irá nos restaurar a nossa sorte? Será se Deus irá nos tirar do império mais poderoso da nossa época, que são os babilônicos? Se Ele permitiu que nós viéssemos para cá, será se de fato Ele nos levará de volta para Jerusalém, para o nosso território sagrado? E através da boca do profeta Isaías, Deus estava garantindo, assumindo o compromisso com o seu povo, dizendo: eu irei restaurar a sorte de vocês, levarei vocês de volta para Jerusalém, levarei vocês de volta para o território que concedi aos seus pais no passado. Vocês nesse momento precisam confiar em mim, crer no meu poder, crer na minha capacidade. Se vocês se mantiverem seguros na minha palavra, vocês terão todas as bênçãos de Deus. Da mesma forma como os seres humanos daquela época olhavam para Deus e acreditavam de que Deus não fosse cumprir com as suas promessas, há muitas pessoas que nos dizem que nós estamos vivendo também duvidam da ação de Deus na sua vida, na história do planeta Terra. Nos deparamos com tanta injustiça, nos deparamos com tantos males, nos deparamos com tanto ceticismo. Em algum momento nós começamos a nos perguntar: será se de fato Deus irá voltar a essa terra? Será se as profecias que estão na Bíblia irão se cumprir ao pé da letra? Quantas pessoas nós temos ao redor do mundo e observamos quão pouco é a quantidade de cristãos? Será se de fato todas as pessoas da face dessa terra terão a oportunidade de conhecer ao nosso Deus? Mas amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos descansar no poder desse Deus. Ele é muito maior do que nós imaginamos. Ele é extremamente soberano. É Ele criador de toda a terra. Ele pode todas as coisas. Nós somos extremamente limitados, mas servimos um Deus que transcende a todos os limites. O profeta Isaías tinha nas mãos a responsabilidade de fazer o seu discurso, o seu sermão, e colocar no coração de cada judeu que o Deus que eles serviam é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o nosso Deus. Ele pode todas as coisas, Ele rege todas as nações. Cabe a cada um de nós descansarmos, confiarmos no poder de Deus. Crendo nesse Deus, você irá alcançar a vitória. Isaías capítulo 41, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó,
a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Deus, na verdade, por amor ao seu povo, olhando para o futuro, Deus iria enviar Jesus Cristo para colocar os seus pés nessa terra. Jesus morreria de forma trágica. Jesus morreria morte de cruz, a morte mais cruel que os romanos poderiam oferecer a um ser humano. Mas Jesus morreria dessa forma para trazer salvação para o seu povo, porque ele tinha assumido uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaac. Diante dessa aliança irrevogável, ele não poderia abrir mão do que ele tinha prometido aos seus antepassados, aos seus patriarcas, de os abençoá-los, de permitir que eles representassem o seu nome nessa terra. Mas pelo fato de Deus ser um Deus santo, Deus esperava que o seu povo também vivesse à altura da aliança que ele tinha convocado ao seu povo viver. Mas pelo fato da nação de Israel não ter alcançado esse nível espiritual, Deus agora olha para o futuro e fala: o meu filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, colocará os seus pés nessa terra, viverá como um ser humano para ensinar como cada pessoa deve viver diante do seu Deus, para que um dia eles possam se encontrar com o seu Deus e viver eternamente. E na plenitude do tempo, Jesus Cristo veio a essa terra, nasceu, cresceu, desenvolveu o seu ministério, morreu morte de cruz, voltou para o Pai e deixou o Evangelho em nossas mãos, para que nos dias também que nós vivemos, nós possamos viver e praticar a palavra de Deus de acordo com Ele almeja que nós possamos viver. O nosso Deus em nenhum momento da história abandonou o seu povo. Em toda e qualquer época, Deus se manifestou na vida do seu povo, se fazendo presente, concedendo força. Foi Ele mesmo que um dia disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Através do poder do Espírito Santo, Jesus se manifesta e se faz presente na nossa vida. Quando nós carecemos de tomar uma decisão, tenha certeza, nós iremos ouvir uma voz. E isso vai depender da tua intimidade com Deus, Ele dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Aquele que se submete a ser guiado por Deus, Deus conduz a sua vida. Deus faz morada dentro do nosso coração. Na plenitude do tempo, Jesus Cristo veio a essa terra e o seu Espírito está aqui ao nosso lado para nos consolar, para nos amparar e nos conduzir para as mansões celestiais. O Deus que nós servimos é um Deus que nos faz promessas, é um Deus que nos enche de esperança, é um Deus que quer nos reabilitar, é um Deus que quer nos salvar. O desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento do seu pecado e alcancem a salvação. Esse era o desejo de Deus para aquela época, é o desejo de Deus para os dias em que nós estamos vivendo. É necessário a cada dia avaliar a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós precisamos entender, é Deus falando conosco, é Deus mostrando as suas verdades para a nossa vida. Nós precisamos a cada dia viver em harmonia com essas verdades. Aqueles que se submetem à vontade do Senhor, à sua palavra, alcançam a bênção e a salvação em Jesus Cristo. No final do capítulo 41, nós encontramos as últimas palavras do profeta Isaías. Eram palavras que ele falava em nome de Deus, Deus manifestando o seu poder, mas ao mesmo tempo Deus estava reprovando a todos os ídolos. Ídolos é aquilo que nós colocamos no lugar do nosso Deus. Tudo aquilo que nós colocamos em nossa vida, que ocupa o lugar do Senhor, é um ídolo, deve ser tirado, deve ser banido, deve ser rejeitado. Somente o Senhor deve ser exclusivo Senhor da nossa vida. Ele deve governar o nosso coração, Ele deve ser soberano sobre a nossa caminhada. Aqueles que amam o Senhor e que se colocam nas suas mãos alcançarão a bênção de Deus. Hoje, amigo, é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia que devemos submeter o nosso coração ao nosso Deus. Nós precisamos tirar das nossas prateleiras tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso Salvador. Se nesse momento nós fazemos uma autoavaliação e descobrimos que existe um ser ou alguma coisa ou algum valor que ocupa o lugar de Deus, nós precisamos colocar de lado. Nós precisamos deixar que Ele conduza e tenha maior importância na nossa vida. Precisamos priorizá-lo todos os dias. Logo nas primeiras horas deve ser o nosso primeiro pensamento. Os nossos pensamentos têm que ser arrebatados ao céu.
Temos que nos voltar para o nosso Criador, temos que agradecê-lo, reconhecê-lo e adorá-lo no decorrer de todo o dia e toda a nossa vida. Aqueles que tomam essa atitude na vida, essa postura, recebem a bênção de Deus e vivem uma vida mais feliz. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, não permita que nenhum outro Deus ocupe o Teu lugar. Querido Deus, nós queremos que o Senhor conduza a nossa vida para todo sempre. Fica conosco ao nosso lado, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.